Bom, então, agora, tendo já a nossa store configurada, já com os nossos estados, mutações, ações e getters, a gente pode vir aqui na store criar o index.js. Então, aqui dentro de index.js a gente pode importar o state e também podemos importar as mutations, os getters, as mutations e as actions. E exportar elas aqui num único ponto. State, getters, mutation e action. Então, se eu quiser ter acesso a essas variáveis, essas funções, esses módulos, a gente só precisa importar aqui de dentro da store, no index.js, não precisa ficar acessando cada um dos arquivos. Então, para simplificar, a gente centraliza tudo nesse index.js. Bom, então, tendo todo o nosso controle de estado já centralizado, a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai de fato para a parte do componente, onde a gente vai implementar a parte visual e fazer a utilização de todas essas funções que a gente criou até agora. Então, para isso, a gente vai começar com a listagem de pokémons. Então, vamos aqui em componentes, componente de lista, e a gente vai começar a modificar ele aqui. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar, vamos expandir essa lista não ordenada, e vamos criar um parágrafo. Na verdade, vamos criar 2 parágrafos. O primeiro dele vai ser responsável por renderizar a mensagem looking for the Pokémon. Ou seja, eu estou buscando aquele Pokémon. O segundo vai ser a mensagem de erro, ou seja, nós não pudemos encontrar esse Pokémon. Ou seja, se der algum erro, a gente não encontrou o Pokémon, a gente registra essa mensagem. Bom, então para a gente renderizar essa mensagem de looking for the Pokémon, a gente coloca um VIF, que vai ser referente à variável search que a gente criou lá no nosso estado. A mensagem de erro, a gente vai utilizar um VELSEIF se search has error. Ou seja, enquanto estiver buscando um Pokémon, a gente renderiza essa mensagem, enquanto se ela já acabou o search, mas teve algum erro, a gente renderiza a mensagem de erro no search. E para esse primeiro, a gente vai ter a classe listMessage. Para esse, a gente vai ter a classe listMessage também. Eles vão ter a mesma aparência. Bom, então essas duas variáveis. Então, caso nada disso aconteça, né, não está buscando, não deu erro de search, a gente quer renderizar agora o nosso list item. A gente vai pôr ele aqui. Ele também vai ser um VELSEIF, que a gente só vai renderizar a lista de itens se for um Pokémon Search. E a gente vai fazer o vbind da Pokémon's List, na posição 0. Já explico isso para vocês. Vamos primeiro importar aqui o list item, que a gente vai criar ele já. Barra item. .view. Vamos definir ele aqui na lista de componentes. E, então, pode ver aqui que a gente está fazendo referência ao Pokémon Search e a gente está fazendo um rebind desse Pokémon's List aqui. A gente já cria essas variáveis para vocês entenderem o que ela está fazendo. E, caso contrário, né, se não for nenhum desses 3 casos, põe aqui um VELSE aqui no template. Por quê? Porque aqui eu vou ter 2 filhos irmãos. Então, para isso, para eu utilizar o VELSE, porque eu quero que ambos sejam renderizados ao mesmo tempo, né, como uma única condicional, eu englobo dentro dessa template, que não vai ser renderizada, né? Essa tag template ela não é renderizada, mas ela ainda assim renderiza os filhos dela. Também vai ser o list item, porém, nesse caso, é quando eu tenho a minha listagem de pokémons. Então, para cada pokémon da minha Pokémon's List, a gente faz, né, assim, a gente adicionar a tal da chave, para que o view entenda, né, consiga renderizar certinho a listagem, e a gente faz o vbinding das informações desse Pokémon. E aqui a gente vai fazer o uso do nosso Infinity Loading, que a gente definiu lá no início do vídeo. Então, que nada mais é que
essa sintaxe aqui. E basicamente é o quê? É o componente infinite loading e a própria biblioteca expôs para a gente. Então, isso aqui está registrado globalmente. E sempre que acontecer a ação de infinite dentro dessa infinite loading, ele vai acionar esse handler aqui. Nada mais é que a função que vai controlar a nosso infinite loading, a nossa paginação. Essa parte aqui, ele está pegando todos os pokémons dentro da Pokémon List e está passando para o list item toda a informação do Pokémon. Então, se vocês lembram do VBind, se a gente faz o VBind de uma variável e essa variável é um objeto, todas as propriedades desse objeto vão virar propriedades dentro do componente. Então, aqui no list item ele vai receber todas as propriedades do Pokémon. Caso tenha sido um search, que é esse VLC if aqui de cima, o que vai acontecer? O VBind ele vai fazer o VBind da posição 0 da minha listagem. Ou seja, como no search a gente gera uma lista com um único elemento, a gente acessa esse elemento aqui no nosso VBind para pegar ele. Então, se eu pesquisei o Bulbasauro, quando eu fizer o search, o Bulbasauro vai ser um array, vai ser um objeto dentro de um array, só vai ter ele lá, que vai ser o meu array da Pokémon's List. Então, para renderizar ele, eu falo, ó, pega as informações da posição 0, porque eu sei que no search eu só tenho uma única posição. Então, beleza. Então, aqui a gente configurou o template. Agora a gente precisa configurar, né, essas variáveis e o acesso a elas. Então, como vai funcionar? A gente vai importar nosso state, nossos getters e as nossas actions da nossa store, @store. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar algumas propriedades computadas. A primeira delas vai ser a Pokémon's List, que vai nos retornar getters.pokemonzinfo. Ou seja, essa listagem de Pokémons aqui não é a mesma lista, não tem as mesmas informações que a lista que foi definida no nosso store. Por quê? Ela vai acessar os valores da Pokémonzinfo dentro do nosso getters. Então, sempre que a gente renderizar a Pokémon's List, a gente vai estar renderizando as informações do nosso getters, que nada mais é que a nossa listagem, só que com essas informações aqui, beleza? Bom, então a gente tem aqui nossa Pokémon's List sendo renderizada já. A gente vai ter a variável de searching, então a gente precisa saber se está fazendo o searching. Então a gente retorna state.searching. E por que eu estou colocando tudo isso dentro da propriedade computada? Porque o nosso estado ele tem que ser reativo. E para a gente deixar essa reatividade acontecendo dentro do componente, a gente utiliza a propriedade computada, que é uma propriedade específica para gerar essa reatividade de variáveis. Então, a gente está gerando uma variável reativa chamada Pokémon's List e Searching, que por debaixo dos panos está retornando a reatividade do estado e a reatividade dos getters, já que o estado foi definido com aquele view.observable. A próxima variável que a gente vai criar é a isPokémonSearch, que vai retornar para a gente state.isPokémonSearch. Eu estou colocando vírgula onde deveria. E, por fim, a gente cria o researchError, que retorna para a gente o state.searchHasError. Ou seja, essas são as 4 valores que a gente tem aqui na nossa UI. Então, essas variáveis e searching, researchError, isPokémonSearch, Pokémon's List, a gente acabou de definir aqui nas propriedades computadas. Agora a gente precisa criar esse Infinity Handler aqui para fazer o handle, né, o manuseio do nosso Infinity Loading. Então a gente vai vir aqui, vai criar métodos. Dentro desses métodos a gente vai ser assíncrono. Por que assíncrono? Porque a gente vai fazer chamada das nossas actions aqui dentro. Então aqui a gente vai receber $state. Então a gente vai fazer o seguinte, sempre que o Infinity Handler acontecer, a gente vai emitir a action de getPokémon. Ou seja, sempre que quiser que o Infinity Handler for acionado, ele vai em busca de da lista de Pokémons. E aí vai acontecer o seguinte, se o meu state, é o meu state da minha aplicação, então lembra, esse dólar, esse é o estado do Infinity Handler, esse $state. Esse state aqui,
ele é o que a gente criou lá na nossa store. Então, ele está diferenciando. Esse $state é da biblioteca, esse state é o nosso. Então, se o nosso estado tiver um próximo Pokémon para ser buscado, então a gente vai acionar a função de loaded infinite handler. E vamos retornar para ele interromper a execução desse código. Então, se ele tiver coisa a buscar, executa a função de loaded do estado, do biblioteca. Se, aí ele retorna para a execução dessa função. Porém, se a lista estiver completa, a gente vai executar o estado de completed. Então, executa aqui a função complete dentro de state, $state, que é o que vai, né, ficar responsável por falar para o Infinite Handler, o Infinite Loading, que acabou a busca por Pokémons. E, em caso de erro, se state.hasError, a gente chama o state.error. E como ele está no final aqui, a gente não precisa pôr o return. Então, novamente, sempre que o Infinite Handler acontecer, a gente chama a listagem de Pokémons. Se ainda tiver coisa a ser buscada, a gente executa essa função dentro do $state. Novamente, é do Infinite Handler. Caso contrário, a gente vê se está completo. Caso contrário, a gente vê se está com erro. Beleza? Então, com isso, a gente tem aqui a listagem acontecendo. E aqui, no CSS, a gente vai fazer um pequeno ajuste. Aqui na borda, a gente vai diminuir aqui para 10. E aqui, na parte do viewport medium, a gente vai adicionar a borda de 20 pixels aqui, ou seja, ele deixa 20 para o desktop e 10 para o mobile, fica um visual melhor. E aquela message que a gente criou ali em cima, a gente dá um text align center e margem top de 8 pixels. Ou seja, essas mensagens aqui, né, de list message vão estar posicionadas ao centro com uma margem de 8 pixels.